Olá pessoal, boa noite. A convidada do Diálogo Aberto hoje é a juíza de direito, palestrante lá do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, doutora Maria Consentino. Sejam todos bem-vindos. Doutor João Paulo, que honra lhe ver aqui, doutor. Grande abraço. Aguardando aí a sua colega magistrada, doutor João Paulo. Maria Consentino, lá de Minas Gerais. Grande abraço. Liliane, seja bem-vinda. Obrigado, doutor João Paulo. Custódio, boa noite, seja bem-vindo. Marilene, bem-vinda. Boa noite. Doutora Maria Consentino está chegando aqui agora. Olá. Olá, doutora Maria Consentino. Boa noite. Boa noite. Rodrigo Pereira, seja bem-vinda ao programa Diálogo Aberto aqui de Fortaleza, Ceará, doutora. Obrigada, uma honra, uma alegria falar com o pessoal de Fortaleza. Doutora, você está me ouvindo bem? Está me vendo bem, doutor? Estou arrumando aqui o meu celular, que está meio improvisado, que eu estou de férias, mas eu consegui já. Pronto. Doutora, você conhece minha terra aqui? Conheço, adoro Fortaleza. Só sol, né? Uma alegria. Já fui assim para verão, né? Para passar férias. Ah, tá. Então, aqui, iniciando a nossa conversa aqui de hoje, a nossa convidada especial do programa Diálogo Aberto hoje é a doutora Maria Consentino, ela juíza de direito, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, titular do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de Belo Horizonte, integrante da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, integrante de grupos de trabalho pelo Pacto Nacional de Políticas Públicas de Prevenção à Violência Doméstica contra as Mulheres, palestrante de temas referentes à violência doméstica contra a mulher, empoderamento feminino e conscientização sobre a desigualdade de gênero e sobre as políticas públicas efetivas no combate à violência doméstica contra a mulher. Tutora do curso para juízes online, violência doméstica e familiar contra a mulher. Reflexões e perspectiva de atuação no âmbito do Poder Judiciário. Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutora Maria Consentino, agora no último dia 25 de novembro, né, o Dia Internacional aí da Não Violência contra a Mulher, né? Então, nada melhor do que, assim, pela passagem desse dia, receber a senhora aqui no programa, né? A senhora que tem um trabalho brilhante aí, nesse empoderamento das mulheres, inclusive, né? Um trabalho importantíssimo. Então, eu gostaria que a senhora, por gentileza, iniciasse falando um pouco do que representa esse dia que passou agora recentemente. Felizmente, ainda precisamos de um dia para lembrar que mulheres têm direito à vida, têm direito de ser respeitada, principalmente dentro dos seus lares, dentro do relacionamento, lugar que deveria ser seu porto seguro. Esse dia, 25 de novembro, nós temos 16 dias de ativismo, mas independente desse dia, eu já faço um trabalho, sou uma ativista mesmo do empoderamento, do despertar, né? Despertar das mulheres e dos homens também. Eu incluo
toda a sociedade como um todo para despertar que não podemos viver num mundo que mulheres morram pelo seu gênero, por serem mulheres, que é essa situação. Os dados são horríveis, né? As estatísticas da ONU, 137 mulheres morrem por dia dentro de um relacionamento. Significa que 58% das mortes ocorrem dentro da família, dentro de um relacionamento, um ex-companheiro. Então, assim, no Brasil é o 5º lugar, né? O Brasil é o 5º lugar num ranking de 80 países, que significa que é o 5º lugar que se conta cadáveres femininos que morrem dentro de casa. E praticamente 3 mulheres por dia morrem no Brasil. Essa situação tem que acabar, né? A gente tem que construir um novo mundo. E eu resolvi usar a internet para esse despertar meu de usar a internet foi na quarentena, de trazer conhecimentos. Eu estou muito feliz com o resultado, com o feedback, com os comentários, com as mensagens que eu recebo de mulheres dizendo que se identificaram, que tem um relacionamento abusivo, porque muitas mulheres não têm acesso nem a uma psicóloga, né? Não tem acesso e tem o Instagram em casa. Então, eu estou feliz que eu estou alcançando essas mulheres que não têm ajuda, não têm apoio. E muitas têm condição, mas não sentem apoiadas. Porque tem a tal da síndrome do silêncio, né? Porque a mulher tem medo de falar, tem vergonha, tem uma dependência emocional, tem os filhos, as pessoas em volta dizem, ele é um bom pai, ele é um provedor. Então tem aquele silêncio e ela vai sendo vítima de um crime, né, dentro de casa, que a violência psicológica, para mim, é uma das piores violências, que rouba a alma, né, machuca a alma da mulher. E são muitos relatos que eu já escutava no fórum, né, agora eu estou lendo aqui, recebendo relatos é mais verdadeiro, é mais comum que você possa imaginar. E esse foi meu despertar, sabe? Quando eu assumi a vara há 4 anos e meio, quando eu falo desse despertar, é porque é impressionante, eu não sabia. Eu não sentia a violência, né? Eu não sentia o poder do patriarcado, eu não sentia a sociedade, porque a gente é criada normalizando atos, atitudes, pensamentos, palavras. Nós nos tornamos mulheres, conforme até a Simone de Beauvoir fala, não se nasce mulher, se torna mulher e se torna homem. Só que nós nos tornamos dentro de uma sociedade com costumes sociais totalmente machistas, de inferiorização da mulher, de subjugação, de machucar mulher, de diminuir mulheres. É essa a nossa sociedade. E eu descobri que isso era real dentro da vara, né? Assumindo mulheres, ouvindo mulheres todos os dias, e fui me despertando como pessoa, como mulher, e falando, meu Deus, eu também fui vítima desse patriarcado. Eu nunca sofri uma violência física, mas as violências que estão nas entrelinhas de toda a sociedade patriarcal, que não aceita mulheres fortes, que não aceita mulheres lindas e inteligentes. Estou falando que eu sou linda, mas a sociedade não aceita. Não aceita mulheres assertivas, mulheres independentes. E, assim, é sempre uma vontade de subjugar, de diminuir, de achar que de colocar sempre que você não é capaz. E a minha mensagem no Instagram é justamente essa, mostrar que não, que vamos puxar essa força interior, porque eu fico impressionada, Rodrigo, como que pode as mulheres terem tanta força para assumir, para suportar, né? Tanto tempo de relacionamento ruim, elas têm que usar essa mesma força para poder enfrentar um divórcio, sair, fazer uma denúncia, porque mulheres despertas diminuem as estatísticas de violência no nosso país. Isso é certo. Mulher desperta é a mulher que sabe desviar como uma loba, eu sempre falo isso, como uma loba dos agressores que estão aí a 1000, né? São muitos, aos montes. Esses agressores ainda não despertaram. Ainda estão também dentro da sociedade patriarcal, machismo, se sentindo possuidores da mulher. Porque você pode ver, todos os assassinatos, feminicídios e agressões são geralmente todas, praticamente 90%, vêm quando a mulher não quer mais o relacionamento. Então, é um sentimento de posse, de propriedade muito forte, incutido nessa sociedade patriarcal, que temos que quebrar isso, né? Porque eu também vejo os homens como
uma vítima também, né? Dessa opressão. Porque o homem que pratica... o que eu sempre tento falar é que nós não estamos... Não é um movimento de despertar contra os homens. Nós estamos no movimento de... Como o feminismo também nunca foi um movimento com anti-homem, mas é um movimento de despertar a sociedade que não podemos mais aceitar. E vamos educar os homens, vamos educar as mulheres. E eu sempre falo também em palestras que é uma questão de família, né, cultural. Filhos presenciam pais sem, humilhando, ofendendo, xingamentos, xingando, né, mãe, até agressão física, e é isso que eles vão repetir nos seus comportamentos na vida. Os meninos vão continuar sendo agressores com as mulheres, com as futuras esposas, e as meninas que crescem nesse ambiente, ela acha que ela merece pouco. Eu sempre falo, merece migalhas, né? Porque é o modelo que ela tem. O modelo que ela tem de referência de mãe é ser subjugada. Então, ela vai aceitar também no futuro migalha em relacionamento. Ela vai aceitar... Estou falando aqui, sofri alienação parental. Então, ela vai aceitar, né, essa inferiorização. Ela vai sempre achar que ela merece aquilo. E não é. A gente tem que... Uma mulher desperta, ela vai saber identificar, por exemplo, um relacionamento abusivo, que tem vários sinais, é o que eu estou fazendo no Instagram. Trazendo esse conhecimento, falando desses comportamentos que indicam um relacionamento abusivo e prestar atenção, sair. Porque saindo disso, você está diminuindo estatísticas. As estatísticas são altíssimas, isso não é uma mentira. Sendo que os crimes de violência doméstica, abuso sexual infantil, essas violências, elas são crimes praticados na clandestinidade. Então, é muita subnotificação. É muita subnotificação. Mulheres que sofrem, crianças que sofrem abuso sexual, estão caladas em casa. Principalmente, essa questão de abuso sexual infantil, é 90% de crianças que ficam em silêncio, de subnotificações. Apenas 8%. No caso da mulher também. 52% das mulheres que sofrem violência não retratam essa dor à delegacia, ao sistema de justiça. Significa... tem uma Jota, eu gosto muito de falar de pesquisa, porque a pesquisa te chama para a realidade. Para não pensar, não, ela está inventando, isso não é uma coisa da minha cabeça, o patriarcado existe sim, a estrutura patriarcal, e nós temos que desconstruir isso. E através dos dados, podemos ver claramente que isso é verdade. Por exemplo, 1/4 das mulheres que sofrem violência, apenas 1/4 reporta essa dor, né, essa agressão à autoridade policial. Quer dizer, isso é um do CNJ. Então, assim, o que eu estou falando é real. As mulheres ficam em silêncio e muitas feminicídios a mulher não possuía medida protetiva, a grande maioria, e quando possuía, entra no ciclo, faz as pazes, volta. É o ciclo da violência que a própria Maria da Penha vivenciou. Eu fiz um e-book, preparei, que eu estou de férias, né, Rodrigo? Então, agora, depois que deu aquela percussão, né, nacional do meu Rios lá, que viralizou, aí eu tirei férias e falei, agora eu vou expandir mais, vou aproveitar e vou expandir mais a minha mensagem. Então, eu preparei um e-book, esse e-book vai baixar, e eu estou dentro desse e-book, as pessoas têm que responder para mim. Eu estou pedindo para responderem uma pesquisa, eu quero conhecer as pessoas que estão me seguindo, as pessoas que estão baixando o e-book. E nesse e-book eu trago explicando um pouco sobre a Lei Maria da Penha, o que ela viveu, é muito bom saber, né? Uma pessoa desperta, ela conhece da história. Por exemplo, apenas na Constituição de 88 foi assegurado o direito de igualdade entre homens e mulheres. É muito recente, né? Com certeza. É muito recente. Então, assim, nós estamos construindo história agora, exatamente nesse momento. A Lei Maria da Penha só tem 14 anos, ela traz muita discussão, é importante... Doutora, a Priscila está perguntando aí onde baixar o e-book. Sim, eu estou pedindo para o pessoal, eu vou colocar lá na bio, daqui a pouco. Já ficou lindo, uma gracinha, uma leveza, assim, e vai estar na bio, aí é só baixar. E também essa questão, né, do despertar é muito importante, porque através de despertar as pessoas... Live que... Então, gente, qual foi a sua pergunta, Rodrigo?
Doutora, eu quero avisar aqui para os seguidores que estão nos acompanhando aqui, pode enviar perguntas aqui para a doutora Maria, tá? Chegou uma primeira pergunta aqui, doutora. Essa pergunta é da minha mãe, que está assistindo a live, viu, doutora? Sim. Minha mãe... Qual o nome da sua mãe? É Marta Pereira. Oi. Ela mandou aqui aniversariante da última sexta-feira, doutora. Parabéns, Marta. Doutora, a minha mãe é uma grande mulher, né? Meu pai foi político, foi deputado federal. No exercício do mandato dele em Brasília, aos 48 anos de idade, faleceu. E minha mãe assumiu 5 filhos, foi mãe e pai, e com um pulso realmente firme, doutora. Mulheres são assim, todas são fortes. Apenas algumas não sabem essa força, mas quando precisa, elas têm lá no seu DNA, lá no fundo está a fortaleza de toda mulher. E por isso que eu estou ajudando a trazer elas para essa força, para elas poderem enfrentar esse patriarcado e desconstruir isso tudo. E qual é a pergunta da sua mãe? Pronto, a pergunta dela, inclusive, doutora, ela recentemente concluiu mais um curso de graduação, concluiu Direito, tá? Ela pergunta, doutora, quais as mudanças da nova Lei Maria da Penha? O governo federal endureceu essa lei? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Não, olha, teve algumas mudanças desde quando ela foi. O crime de feminicídio foi mas veio da lei, né? O ano passado a gente teve a determinação para os agressores participarem, né, obrigatoriamente de um grupo de reflexão. A gente precisa ainda fazer mais, por exemplo, crime de violência psicológica ainda não é tipificado no Brasil. Eu acho que é muito necessário, eu fiz parte desse grupo de trabalho. Assim, as mudanças na Lei Maria da Penha ainda acho que não foram ainda relevantes, não. E essa lei não precisa de muita mudança. O que eu vejo que lógico, essa questão do agressor foi muito boa. A questão do síndico não é na lei, mas também foi muito boa o síndico, você é obrigado a denunciar. Na lei teve a questão das mães, né, quando mudam, é obrigatório a serem matriculados filhos. Tem várias políticas públicas que ajudam a mulher vítima de violência. Mas eu acho que, para mim, operando o direito como juiz, seria muito importante, que eu fiz parte desse projeto, está tramitando, que seja tipificado o crime de violência psicológica no Brasil, ainda não é tipificado, tá? E também aumentada as penas de lesão corporal. A pena é muito baixa, a pena mínima é 3 meses. Então, às vezes, e a vias de fato, que é uma contravenção, é 15 dias. Muitas vezes a mulher não volta para fazer o exame complementar e ela fica, o agressor é condenado a apenas uma pena de 15 dias. E eu falei muito sobre isso, porque como juíza, dá uma sensação ruim de impotência de estar fazendo uma instrução criminal, todos os trâmites e depois uma sentença com uma pena tão baixa. Então, isso é importante no Brasil, assim, para mim é o mais importante, meus colegas concordam que sejam aumentadas essas penas de crimes contra a mulher, porque esse crime, essa lei, ela é muito educativa. Como eu falei, nós estamos construindo história, né? Então, ela é uma lei que ela tem muito fundamento pedagógico, para educar a sociedade, como ela vem educando. Todas essas questões, a visibilidade de violência contra a mulher, a luta feminina, não existia assim tão claramente antes da lei. A lei ela tem uma responsabilidade assim de é um divisor de águas na vida das mulheres no Brasil. E também para toda a sociedade como um grande avanço. E só que temos que continuar, né? Buscar a efetividade dessa lei, é muito importante. E os profissionais também aprenderem a trabalhar com essa lei. Eu vejo muita dificuldade, advogados, pessoas que não conseguem, não entendem muito bem como que se faz um pedido, medida protetiva, e também com relação aos advogados, aquelas posturas, né, igual aquela questão daquela moça, Mariana Ferrer, que foi humilhada, isso é muito comum. É muito comum nos juízos. Eu não permito, obviamente. Eu sempre falo, doutor, vamos nos ater aos fatos. Por favor, eu corto na hora. Mas é muito comum esse tipo de defesa. Dentro de uma vara de violência contra a mulher, o advogado está alegando várias acusações com relação à reputação da mulher. Então, assim, só para poder desvalorizar e fortalecer a sua defesa, né? Desvalorizar a palavra da vítima
e para poder fortalecer sua defesa. Então, assim, isso também tem que aprender as pessoas a lidar com essa vara, com essa questão de gênero, aprender a estudar mais, que eu sinto muita falta, assim, nos profissionais com relação a entender a Lei Maria da Penha. Porque essa lei ela é reconhecida como uma das 3 melhores dessa temática do mundo, né? E eu sou testemunha da grandiosidade dessa lei, sim. Essa lei é muito boa. A medida protetiva, ela dá um fortalecimento para a mulher. Quando você entrega uma medida para a mulher, pode ver pesquisa de mulheres que tiveram medida e elas falam exatamente isso, como se fosse decretada a sua liberdade. É como se o Estado brasileiro fala assim para a mulher, vai reconstruir a sua vida, toma aqui. Sua carta de alforria. Então, assim, ela tem uma oportunidade de estar se reerguendo, porque o agressor, por exemplo, psicologicamente, ele perturba a mulher de uma forma. Eu acabei de receber uma mensagem de uma mulher que ela tem que entregar os filhos e que ela está em pânico só de ver, de encontrar com o agressor. Ela sim, é uma situação de emocional muito fragilizada. As mulheres são vítimas de violência psicológica. Eu tenho certeza que é uma das piores violências do que a física, obviamente, mas todas são interligadas, sabe? Nunca uma mulher foi só vítima de violência psicológica, ou só vítima de violência física ou sexual, né? Que são 5, né? Sexual, psicológica, patrimonial, moral e física. Então, são 5 tipos de violência. Geralmente, elas estão incluídas, estão intercaladas, estão interligadas. Estão juntas. Doutora, tem um comentário aqui do amigo Colombo Cialdini. Ele é um dos líderes aqui do turismo aqui do nosso estado do Ceará e do Brasil. Colombo diz o seguinte: sou a favor de pena de morte para crimes hediondos e o feminicídio deveria ser incluído como homicídios, sequestro, estupro, dentre outros. E a Priscila está dizendo que concorda aqui com ele. Eu acho que a sociedade não está aguentando mais essa impunidade no nosso país, né? Eu, como garantidora dos direitos humanos, como juíza, né? Então eu sempre procuro garantir os direitos fundamentais, as garantias do cidadão. Então, assim, é direito à vida. E eu, como juíza, eu não poderia dizer que eu sou favorável à pena de morte. Mas como cidadãs, é muito revoltante, né? Vemos atos horrorosos, né? A vontade que... E tanto é que tem países que existem nos Estados Unidos... Doutora, só abre um parênteses aqui. O Colombo, ele está dizendo que é advogado e é membro da Academia Cearense de Direito. Está perguntando exatamente a sua opinião sobre a pena de morte. Sim. Eu não sou favorável. Como cidadã, muitas vezes alguns crimes causam repulsa, né? Então, assim, nos Estados Unidos, vários estados que possuem a pena de morte, a reincidência, a criminalidade é mais baixa. Mas eu não sei, não sou especialista nesse assunto. Como juíza, como eu estava falando, garantidora da Constituição, direitos fundamentais, eu não gostaria de julgar uma pessoa apenas de morte. Eu não gostaria, certo. Porque eu acho que é uma pena, acho que é de Deus, assim, sabe? Esse julgamento de tirar a vida de outra pessoa. Agora, uma pena severa, menos benefícios, aumentar a pena, não teve benefício rápido. Então, assim, agora, eu não gostaria de dar, como juíza, decretar uma pena de morte, não. Doutora, uma pergunta aqui do Tadeu Lustosa. O Tadeu pergunta: doutora, a nova resolução do CNJ que visa desburocratizar as providências quanto aos agressores. Na prática, o sistema de justiça e segurança para a cadeia, esses covardes? Essa resolução diz respeito do quê? A nova resolução do CNJ que visa desburocratizar as providências quanto aos agressores. Na prática, o sistema de justiça e segurança para a cadeia, esses covardes? Olha, essa resolução eu gostaria que... 353/2020. Ele está perguntando se... É de agora, é bem recente, eu vou até pesquisar. Ele está perguntando se o sistema de justiça e a segurança está preparado para a cadeia desses covardes. Eu acho que não. Eu acho que nosso sistema penitenciário, né? Ele é muito carente, né? Todos nós sabemos disso. Mas eu vou até ler essa resolução, que é bem recente. Ele está dizendo que é a resolução 353, de 16 de novembro de 2020.
Sim, eu vou ler. Agora, Pronto, por que é assim, tão João. difícil conseguir afastamento do agressor do lar? É muito complicado comprovar violência. Olha, na minha vara, é o seguinte, como que eu concedo afastamento? Eu concedo, as medidas protetivas, elas foram criadas para serem concedidas. Não foram criadas para ficar esperando, esperando, esperando. Obviamente, durante o processo, o réu, o agressor tem meios, tem livre, né, a defesa ampla, contraditória, para comprovar através de um estudo social de que está sendo injustiçado. Mas, olha, na dúvida eu sempre concedo. Eu não sei por que se demora a conceder, isso acontece em alguns juízos, sim, infelizmente, mas alguns juízes vão conceder a medida depois de escutar o, a equipe multidisciplinar, mas eu não sou favorável, para mim tem que ser concedida, a não ser... Tem uma coisa que vigora todas as ações dos juízes, que é o princípio da proporcionalidade, em todos os operadores da administração pública, juízes, que é a proporcionalidade e a razoabilidade. Então, assim, um pedido de afastamento ele tem que estar proporcional com o fato que a pessoa alega. Obviamente que uma violência psicológica, para mim, uma ameaça, obviamente que eu vou conceder. E geralmente a mulher, quando a gente concede, ela traz o mínimo de verossimilhança, mínimo de provas, né? Que é a verossimilhança das alegações. Não precisa ter uma prova contundente para conceder medida, basta um mínimo. E o juiz tem um princípio que aí na dúvida se protege, depois vamos conversar. Muitas medidas são revogadas, os homens se sentem injustiçados, nós vamos ouvir os homens, escutar e volta ao que era antes. Mas a lei foi muito necessária, essa lei. Os homens se sentem injustiçados, mas é muito importante em decorrência dessa história, né, do Brasil, de sofrimento das mulheres, de relacionamentos abusivos aos montes. Então, assim, a partir do momento que as pessoas se educarem, não vamos precisar mais de lei. Eu sempre falo, né, que eu tenho 53, daqui a uns 40 anos eu espero estar viva e falar, que me perguntarem, meu bisneto, avó, o que era Maria da Penha? Eu vou dizer, foi uma lei que nós precisamos assegurar o direito à vida, assegurar o direito de ser respeitada por dentro de casa. E hoje nós não precisamos mais, porque a sociedade despertou, a sociedade está educada, as pessoas se educaram. É muito mais questão de educação do que de punição, entendeu? Na seara da violência doméstica. É muito mais importante a educação. Lógico, a repressão também é necessária, porque também é uma forma de educar. Mas, assim, nós temos que trabalhar muito com prevenção, com a educação. Nas Doutora, escolas. doutora Priscila, ela está perguntando, a tal medida protetiva é vitalícia mesmo ou Não, depois que os anos passam ela prescreve? não. O juiz, tem juiz concedendo em 6 meses, já o prazo de validade, já concede. A lei não fala, por isso que é muito importante estudar, saber da jurisprudência. Alguns juízes concedem 6 meses, outros juízes concedem 1 ano. Eu não coloco prazo. Mas assim, como eu monitoro todas, então assim, passou 3 meses, eu já revogo. Porque o que acontece? Todas essas causas de família, quem trabalha na área de família sabe que está naquele clamor, né? Naquela coisa de briga, que depois acalma. Então, assim, estão se separando, divorciando, uma parte não aceita, e depois de um certo tempo passa. Então, assim, eu não concedo prazo, mas eu vou monitorando e revolvo. No máximo 1 ano para mim. Não pode ficar eternamente, porque agora tem mulheres que vêm e falam assim, eu preciso que essa medida continue. Ele não me deixa em paz. E tem casos que realmente o homem continua agredindo, perseguindo, stalking, depois de ano. Tem pessoas que são obsessivas, mas não é a grande maioria. A grande maioria recebe uma medida, estabiliza a vida e depois cada um segue. Agora, Doutora, a Roberta, ela está perguntando, ela está dizendo que recentemente teve em uma audiência uma mulher vítima sendo humilhada. Neste caso, caberia a Lei Maria da Penha pela humilhação? ela foi humilhada numa audiência? É. Olha, Cabe Lei Maria... para mim cabe representação. Quem humilhou? Porque um advogado ele não pode, ele tem obrigações éticas do Código de Ética e o juiz também. Então, o Ministério Público, se alguém humilhou, tem que ser representado, né? Porque acho que principalmente o juiz não cabe essa postura de humilhar uma mulher, ninguém. Acho que o juiz ele tem que ser
Eu acho que, para mim, não entendo. Ela não falou quem humilhou, né? E o advogado faz Não, isso falou para poder fortalecer sua defesa, né? para intimidar, né? Mas não podemos permitir, óbvio. O juiz não Doutora, pode permitir. o Roberto está dizendo uma das violências mais difíceis de se demonstrar é a violência patrimonial. Como as varas da Maria da Penha atuam nesses casos? Não, a violência patrimonial seria, vou dar um exemplo, quebrar, tem demais, crime de dano. Porque muita briga por celular, impressionante. Matar os animais de estimação, passarinho, cachorro, machucar, pegar dinheiro emprestado. Então, assim, não vejo que seja difícil de fazer essa prova, não. A mais difícil é a violência psicológica, mas agora, né, com essa lei tramitando lá, é o seguinte: quem é do direito está escutando aqui, assistindo a gente, não será crime de dano, não precisa comprovar o resultado da violência psicológica. Sim, através de atos reiterados, que é muito fácil, quando a mulher senta em audiência, ela fala quantas vezes ela foi humilhada. Desde da lua de mel, ele me humilhou, me humilhava porque a comida estava ruim, é sempre coisinhas miúdas, entendeu? Então, assim, não precisa, é um crime de dano, de perigo. E a violência patrimonial é fácil. O homem, quando pega dinheiro emprestado em nome da mulher, né, danifica seus pertences, isso é violência patrimonial. Ok. Outra pergunta aqui, doutora. Como regulamentar guarda compartilhada com medidas protetivas? Dilapidação de patrimônio, exatamente. Como... Regulamentar guarda compartilhada com medidas protetivas. Não. Agora, isso é muito doido, né? Porque tem que conceder a guarda compartilhada. Como é que faz isso? Deixa eu te explicar uma coisa. Quando tem esses casos de criança, de filhos, é por isso que eu falo, a medida protetiva ela é boa por um tempo. Então, eu concedo por um tempo. E outra coisa, eu concedo a proibição de contato. Porque aquela distância de 500 metros, 50 metros, aquilo não dá, no caso, por exemplo, de filhos, de visita, de guarda compartilhada. Porque o pai tem que ir na casa, no portão, né? Ou então arrumar sempre uma outra pessoa, né? Para poder entregar a criança. Então, assim, eu acho que quando tem filhos, eu sou muito cautelosa. Eu concedo a medida, porque a medida, ela empodera a mulher, fortalece. Mas não é para ficar eternamente, principalmente quando tem filhos. Quando tem filhos, eu sou muito cuidadosa, porque acaba dilacerando a família. Entendeu? Então, assim, deixa um tempo, aí a gente vai monitorando com a equipe multidisciplinar. A mulher estava traumatizada, foi um relacionamento abusivo, concedemos a medida, ela já está recomeçando a sua vida, e ele também, só que ele tem direito à guarda compartilhada. Então, é só proibir o contato. Dele não ligar, não falar, e aí fica sempre através de uma terceira pessoa para buscar as crianças, ou então ele pode chegar... Eu não concedo a medida de distância, porque fica muito complicado para as crianças. Mas depois eu revogo porque a família, né? Ainda que sejam separados, mas tem os filhos e respeito às crianças. Não tem mais necessidade. Geralmente, nesses casos com filhos, depois as coisas se acertam e as pessoas seguem seus caminhos, entendeu? Ok. Doutora, uma pergunta aqui da Solange. Doutora, a senhora acha que aquele ditado em briga de marido e mulher não se mete a colher, com a Lei Maria da Penha, devemos sim denunciar? Nossa, hoje em dia esse ditado caiu por terra, né? Desde 2006, com a Lei Maria da Penha. Hoje, em briga de marido e mulher, o Estado mete colher, defensoria, polícia e vizinhos. Tem que denunciar, sim. É muito comum, né, nos bairros mais simples, na classe mais baixa, de denúncia assim, do vizinho. Eles pegam o telefone e ligam. 190 ou então 180, né, que é uma denúncia anônima. O 180, é bom ter falar, o 180 é quando você tem conhecimento que é uma mulher, ou então você também ser vítima, pode fazer uma denúncia anônima. E o 190 é quando está acontecendo flagrante, aí a polícia vem imediatamente. E Okay. Tem também uma mudança na lei, né, que a sua mãe perguntou sobre novas mudanças, que prioriza a investigação dessas denúncias, assim, porque chegam muitos. Todas de violência doméstica são obrigadas a serem apuradas rapidamente pelo Estado, nessa segunda lei do ano passado. Não, desse ano, foi tudo agora na quarentena. Okay. Doutora...
A Rafaela, ela pergunta como comprovar a violência psicológica através de gravações? É muito bom. Para o juizado da violência doméstica, o smartphone é um ótimo meio de prova. Ter um smartphone, todo mundo tem hoje, um telefone, gravar, pegar as mensagens, ter as mensagens ameaçando, xingando, xingamento, mídias sociais, assim, que também ofende a mulher no Facebook. Então, tem que pegar isso tudo. Ok. A Patrícia, ela pergunta, um casal que briga muito e na maioria das vezes o marido insulta a esposa, por muitas vezes chegando a falar que a casa é dele e que ela não é nada e tudo mais. O que deve esta mulher fazer, doutora? Procurar medida protetiva. Tirar ele de casa, ela resolver a vida dela e depois, se a casa realmente for dele, eu não... Por exemplo, se foi uma casa de herança e ela está morando há pouco tempo com ele, obviamente que a casa tem que ficar para ele. Só que o que eu faço, tá? A lei não fala, mas eu faço assim. Eu concedo um prazo para a mulher se restabelecer, entendeu? Agora, quando a mulher já é muito companheira há muito tempo, ela tem direito real de habitação, né? Porque pela lei. Então ela fica, ele sai. Então, até fazerem um acordo agora tem que buscar os termos de justiça, tem que acreditar, tem que lutar. Não adianta você falar, a justiça não funciona, o juiz não dá, tem recurso, estuda, se prepara, entende a lei, pega a jurisprudência e vai com as suas armas lutar pelo direito do seu cliente, quem é advogado. Doutora, o Tadeu Lustosa, ele pergunta, no estado do Ceará, o machismo ainda predomina, infelizmente. Ela falou que a casa é de ambos. Se a casa é de ambos, então ela fica. Certo. Ela fica. Qual foi a pergunta agora? O Tadeu ele diz o seguinte, doutora, aqui no estado do Ceará, o machismo ainda predomina, infelizmente. A senhora já sofreu ameaças? É uma missão proteger os mais vulneráveis e frágeis? Com certeza, mas acho que eu tenho muita fé em Deus, né? Eu nunca sofri nenhuma ameaça e nunca tive medo na minha carreira inteira. 22 anos, eu lembro quando eu era juíza no interior, eu estava fazendo um julgamento muito de gente, assim, perigosa e também era uma coisa política e a polícia começou a me fazer, eu corria todo dia de manhã no asfalto, tipo assim, essa juíza é doida, eles começaram a fazer a minha escolta, porque eu nunca tive medo, eu sempre fui muito sem noção, mas acho que é minha fé mesmo. Mulheres são assim mesmo, acho que é meio destemida, não tem muita noção do perigo, não. Mas eu nunca sofri nenhum tipo de ameaça, nada. E eu sempre tratei com muita urbanidade e respeito a ambas as partes, que é importante isso, porque o réu sabe que errou. Quando vem a sentença, o juiz tem uma coisa que se chama fundamentar a decisão, que é obrigado, está na Constituição. Então, assim, fundamentou muito bem, a pessoa entende que ela errou, entendeu? E você tem que tratar com urbanidade, com educação, as partes, sempre resguardando os direitos das partes, ali em audiência. Doutora, na sua opinião, o fato da mulher ter um trabalho independente, um ensino superior, é importante para compreender com mais clareza que precisa denunciar a violência que sofre? Olha, eu acho que a educação é importante para todos nós, principalmente para as mulheres, né? O empoderamento vai vir desse conhecimento que eu acabei de falar, né? Que é muito importante conhecer história e conhecer o seu mundo, né? Onde você se situa. Se você ficar uma pessoa alienada, você não tem nem como você se defender. Você tem que saber, ter conhecimento. E também o fortalecimento financeiro, né? Tem que buscar muito isso. Porque mulheres, essa dependência financeira é muito triste. Eu escutar de mulheres, eu não tenho para onde ir, eu não tenho casa. Mas a Lei Maria da Penha está aí. Aí está aí a medida protetiva para você ter essa chance de recomeçar. Tem que acreditar. Doutora, uma pergunta da Adriana. Entrei com medida protetiva por ameaças e violência psicológica. Não tenho provas. Na última ameaça, no dia em que fiz o BO, a ameaça foi por telefone. Como posso provar? Não tenho testemunha nem prova.
Olha, nesse caso, a gente concede, tá? A medida protetiva do mesmo jeito. Porque eu já te falei, né, que tem que conceder mesmo, mas não tem mínimo de prova. Depende da medida. Se for para proibir de ter contato, é tranquilo, porque o prejuízo é menor. Agora, se for para mandar ele sair de casa, o afastamento, então é importante que o juiz marque uma audiência e escute a mulher. Eu marco audiência quando é assim, porque eu falei da proporcionalidade, né? Aí fica de frente à vítima e ela vai contando ali o que ela sofreu, o que ela sofre. É muito fácil, né? Perceber se é uma vítima está ou não amedrontada. Doutora, os abusos, pedofilia, geralmente são pessoas muito próximas, doutora? Ah, nossa, pedofilia é um crime, como eu falei, da clandestinidade, né? Geralmente, os casos que eu pego de violência doméstica, então, assim, são tios, pais, padrastos, vizinhos, primos. É muito triste. O pior crime para mim é o abuso sexual infantil, o estupro, é horrível. E tem que ficar muito atento, eu sempre falo isso, né? Se não descanse a vigilância sobre seus filhos com pessoas dentro de casa. Tem que ficar muito atento. Doutora, qual é o perfil dos agressores, doutora? Olha, tem vários tipos, mas eu até fiz um congresso, tinha um psicólogo lá, falando muito bem, psiquiatra, que são 7. Mas eu conheço, que eu não sou cientista, né, não é minha especialidade psicológica, mas são 2. Os 2, um é narcisista, psicopata, que tem necessidade de diminuir sempre o seu parceiro. E isso eu posso fazer um parênteses também, que mulheres assim também existem. Então, aquela pessoa que o narcisista, ele não se acha, que na verdade ele não se acha, ele se acha inferior, então ele tem necessidade de inferiorizar sua parceira. Então, é muita manipulação. E tem um inseguro, né? Aquela pessoa insegura que está dentro de um contexto machista. Então, são pessoas que precisam de educação. O narcisista é mais perigoso, é o psicopata, né? Então, é aquele que chega até a matar mesmo. E tem que ser identificado. São xingamentos. No início do relacionamento, ele, primeiro que tem muita paixão envolvida logo, rapidamente. É tudo muito desproporcional. E depois vem um xingamento assim, que tá tudo numa boa, e a mulher, sua burra. Aí depois daí começa, vai criando um crime de tensão. Ela vivo isso. É assim, muitas mulheres vivem. Aí você não entende, você fica confusa, porque era o amor da sua vida, um homem que você encontrou perfeito, que geralmente também eles vêm como se fosse um Dom Juan, né? É o homem dos seus sonhos. Então, aí, de repente, essa pessoa começa a ficar intolerante, começa a falar que você tá gorda, que você não é mais a mesma, e sempre colocando a culpa na mulher. Então, é impressionante como elas se sentem muito culpadas. Elas falam assim, é verdade, eu queimei o arroz. Não, eu fiquei gorda. Não, eu sou burra mesmo, eu falei essa burrice. Sendo que não, isso aí é manipulação dele, né? Porque eles têm 3 comportamentos muito presentes, que é o controle, o isolamento e o excesso de ciúmes. E essa manipulação. Então, o controle é quando assim, quer controlar tudo que ela faz. E ela, por amor, ela vai abrindo mão do seu espaço, do seu território. Deixa de sair com as amigas, muda de trabalho, para de trabalhar. Teve uma que eu recebi uma mensagem, largou a Forças Armadas, acho que ela era da Marinha, agora esse ano. E está sendo humilhada em casa. Entendeu? Então, assim, você abre mão do seu espaço, do seu território, é muito perigoso, esse controle, isolamento, assim, aí depois ele, o narcisista, ele faz com que ele seja a pessoa mais importante, o centro da sua vida. Então, assim, a sua família não presta, suas amigas não prestam, assim, você vai se isolando de todo mundo e fica só com ele, na dependência dele ali. E é uma teia emocional tão bem feita que a pessoa não percebe no começo, porque ela está apaixonada. É o homem da sua vida. Doutora, Pode falar. A Amanda, ela tá dizendo o seguinte, o que fazer quando se é violentada em casa e chega na delegacia, os policiais e delegados ficam fazendo perguntas machistas ou tirando sarro. Acontece muito e o agressor sai ainda mais encorajado. Não, é triste, eu sempre ouço isso. Precisamos de delegacias de mulheres pelo Brasil inteiro. Essas delegacias comuns acontece muito isso. Mas engraçado, por exemplo, em Portugal,
fiz uma live com uma pessoa de lá, lá já é de praxe fazer pergunta, que roupa você estava, o que você estava falando. É a cultura mesmo, a gente tem que desconstruir isso. E essas pessoas que atendem não são preparadas, por isso que precisamos de especialidade dessa lei. Entender essa questão de gênero, entender a história, começar a entender o que eu não entendia antes, por isso que eu falo despertar, e tento trazer para as pessoas, porque as pessoas estão dormindo ainda. Esse tipo de pergunta não tem cabimento. É pessoa que ainda está dentro do conceito da sociedade patriarcal, com as vendas nos olhos, não está enxergando nada. Doutora, você lembra aquela Adriana que disse que não tinha provas? Sim. Ela tá dizendo aqui que recebeu a medida protetiva, já foi à audiência, agora tem medo do processo. Isso está tirando o sono dela, pois ele entrou com tudo no litigioso. Imagino no processo criminal, estou com medo. Não, não fica com medo. Tem procure o Ministério Público, ou se você não tem advogado, a Defensoria Pública. Vai fazer a sua defesa juridicamente, judicialmente. Não tenha medo, porque esse medo já faz parte da síndrome do silêncio. Mulheres que desistem pelo medo da impunidade do agressor, e não pode. Ele vai só espernear, mas confie, confie. Agora, se você tem medo da sua vida, teve casos, por exemplo, de que o Estado não tem como, né, estar 24 horas com uma vítima. Eu sempre aconselho, né, quando tem casos graves de psicopatas, a pessoa dá um tempo, se mudar, sumir um pouco, porque a gente não sabe, né, o que pode vir na cabeça de um homem desse. É muito difícil, que a ameaça a gente tem que sempre é uma ameaça, sempre. Doutora, a Patrícia, ela está dizendo que viveu isso durante um bom tempo. Ela conseguiu se libertar, mas ainda tem sequelas psicológicas, a Patrícia está dizendo. É muito grande, muita sequela. Eu acho que ela tem que pegar isso tudo, toda essa dor, e transformar em crescimento, em se tornar uma mulher mais forte, ajudar as outras, não se remoer mais, já que você se libertou. Vai em frente, não fica mais guardando. Eu sei que é difícil. Procura uma terapia, uma ajuda psicológica, mas vai em frente. Doutora, aqui a Roberta está dizendo que ela tem uma conhecida que, no caso, a mulher está deixando o filho na casa, ela está dizendo, cada vez que deixa na casa, o marido ameaça entrar com a Lei Maria da Penha. Mata, ameaça quando ela vai deixar o filho? Não leva o filho. Pede medida protetiva, de proibição de contato, não precisa mais encontrar com ele. Para que você vai dar essa chance de encontrar com a pessoa se a lei fala que você não precisa encontrar? Se a lei dá essa medida. Isso a aí. mulher que usa a Lei Maria da Penha de forma com má fé. Olha, eu vou te falar, toda mulher que usou a Maria da Penha, na minha vara, a gente detecta depois muito fácil. No começo, não. No começo, quando se concede a medida, eu já falei que a gente concede, mas no processo é muito fácil. O advogado tem que saber despachar com o juiz, o advogado do réu, pedir prova. Vamos lá para o Instituto Social. É muito fácil depois constatar. Essa mentira dura pouco. Doutora Rosilda, ela está dizendo, se a mulher sofre violência e tem o celular rastreado, tem como a polícia descobrir de qual celular estão rastreando? Ou quem clonou o celular? Lógico, tem a delegacia especializada só em crimes cibernéticos. Isso aí eles fazem muito fácil. Doutora Rafaela está perguntando, como comprovar a violência psicológica que o homem faz com o filho? Manipulação. Alienação parental, isso é muito grave, né? Então tem que comprovar e pedir para perder a guarda, entrar com todas as penas dessa lei. Certo. Doutora, assim, essa importância da delegacia da mulher que a senhora falou,
né? A mulher, ela precisa ser bem acolhida, né, doutora? Não, o acolhimento da mulher vítima de violência é o mais importante. E as pessoas também, né? Os amigos que estão por perto de mulher que está sofrendo. Nunca fazer nenhum julgamento. Eu vou fazer até um desses rios que eu faço. Vou fazer um agora para amanhã sobre como acolher, o que falar. Porque é muito comum, né? Falar para a mulher, não faz isso. Ele é um bom pai. E isso não é acolhimento. Acolhimento é deixar sem julgar e orientar ela a procurar a defensoria, o Ministério Público, a delegacia, com advogado. Sim. Doutora, a Lígia está dizendo que a irmã dela, em Portugal, tem sofrido agressão psicológica a irmã dela mora em Portugal e tem sofrido agressão psicológica e é proibida há mais de 9 anos de sair de Portugal para vir ao Brasil. Existe alguma maneira de envolver o Brasil nos direitos dela? Mas por que ela está proibida? Isso deve ter alguma questão de direito internacional. Não sei por que ela está proibida de vir aqui. Não tem como eu falar, né? Ela está dizendo aqui, está complementando, que não é apenas agressão psicológica, é ameaça de tudo. Ela tem medo de vir aqui e de ameaçá-la. Ele fica, a pessoa lá fica ameaçando ela, que não deixa ela vir e tal. Mas ela tem que entrar com o processo e procurar o juiz onde está acontecendo isso, entra com medida. Você está sem ver o filho? Então, o filho é menor. Está com quem esse filho? Está com um homem aqui? Tem que entrar com o processo aqui no Brasil. Pronto, tem que entrar aqui no processo, aqui no Brasil. Lígia. É, lógico. Né? Tem que entrar com o processo aqui no Brasil, pedindo a guarda, pedindo a medida protetiva para ele não se aproximar, não mandar mensagem. O filho vive com ela, graças a Deus. E ela tem medo de vir para o Brasil, com medo dele ameaçá-la. Pede medida aqui no Brasil. Uma amiga saiu de casa porque era agredida e perdeu a guarda dos filhos. Por que Olha, ela saiu de casa? Eu não acredito, assim, tem que recorrer, porque perder a guarda de filhos justamente porque ela estava se livrando, né, querendo sair, hoje em dia isso já está ultrapassado. Então, assim, tem que lutar na justiça, tem que trazer prova, tem que acreditar no sistema de justiça. Não é assim, Pronto. Perdeu, se entra com recurso. E também esse tipo de processo nunca transita em julgado, fazer fato novo e mudar isso, lutar, entendeu? A doutora está dizendo aqui que ele não está deixando ela vir ao Brasil. Ela está com... Olha, é um bom advogado, ela vai entrar com pedir. Um bom advogado, ela pode entrar com vários recursos, várias ações, pedindo a medida protetiva contra ele. Ela vai estar com medo, de repente, um habeas corpus preventivo explicando o que aconteceu. Eu não sei, o advogado tem que analisar e ela tem que vir, é direito dela de ir e vir. Tem que procurar a justiça. Doutora, nós estamos aqui já na reta final, está perto de completar 1 hora e o Instagram corta com 1 hora. Então, antes das suas considerações finais, eu quero dar só 2 avisos aqui, por gentileza, tá? Eu quero pedir para quem está nos assistindo aí, quem não segue ainda o Instagram da doutora Maria Consentino, você vai lá, segue e acompanha todas as postagens dela. É sempre muito informativo e esclarecedor. E pedir também quem está assistindo, quem não segue o Diálogo Ponto Aberto, seguir e acompanhar toda a nossa programação de lives com temas importantes aqui e sempre com a participação do seguidor, assim, interagindo bastante aqui, doutora. E, doutora, então, assim, eu vou passar aí a bola para a senhora dar aí as suas considerações finais, tá? A doutora... Sim, pois não. Eu gostaria de agradecer, nossa, imensamente o carinho. Olha, estão falando, ela é incrível. Eu tenho recebido muita mensagem de acolhimento, de carinho. Eu estou feliz, né? Porque a partir desses 10 dias eu já estou com quase 48,5 mil seguidores, e 500. Eu gostaria que vocês me ajudassem. Vamos chegar aqui na meta dos 50 mil. Eu quero estar expandindo cada vez mais a minha mensagem.
eu estou de férias, né? Como eu falei, estou fazendo, eu vou colocar agora à noite. Preparei um e-book, nesse e-book você baixa e me preenche uma pesquisa que eu preparei, que eu quero conhecer o meu público, quero conhecer as pessoas que estão me seguindo, quero saber se as pessoas são praticantes, trabalham com a Lei Maria da Penha. Porque, como eu falei, é muito importante ter esse conhecimento da lei, de dominar a Lei Maria da Penha. Essa semana eu estou fazendo, né, uma semana de lives, 8 horas da manhã. Amanhã eu vou conversar sobre 8 horas, né? É a semana Desperte. Amanhã eu vou falar sobre tipos de violência. E vou fazer até sexta, todo dia de manhã. E na outra semana eu vou começar, porque eu estou de férias, né? Tirei justamente para me dedicar ao Instagram. E eu vou fazer semana que vem dominando a Lei Maria da Penha, porque é muito importante. Eu vou fazer lives semana que vem explicando a lei, trazendo esse conteúdo, porque eu quero que as pessoas entendam e saibam trabalhar com a Lei Maria da Penha para poder trazer esse fortalecimento à sociedade. Porque se você não conhece a lei, você não trabalha, você não traz a efetividade dessa lei que é grandiosa e fica aquela confusão. Direitos que poderiam estar mais assegurados quando você tem conhecimento da Lei Maria da Penha, que é uma lei muito nova. Só 14 anos eu acho muito pouco. É uma lei que trouxe uma mudança muito grande, é uma lei de vanguarda. Então, assim, é importante que as pessoas aprendam a lidar com ela. E eu estou aqui, as ordens, tá? Continue mandando mensagem, estou feliz. Vou continuar postando a minha mensagem de fortalecimento, de autonomia, de empoderamento. Não só das mulheres, mas dos homens também. Tem muitos homens seguindo, homens despertos, eu adoro. Que na verdade, Rodrigo, homens, hashtag desperte, isso mesmo. Os homens de bem não querem uma sociedade dessa, né? Não querem viver num mundo assim que mulheres são maltratadas. Então, assim, pessoas de bem existem nos dois gêneros, né? E vamos procurar também puxar esse lado bom dos outros para entenderem a importância de se respeitar uma mulher. Com certeza. E eu quero aí deixar avisado para os seguidores que a live com a doutora Maria Consentino vai ficar salva aqui no feed do Diálogo Aberto. Quem não assistiu toda, vai lá, assiste a parte que não assistiu. E também, se quiser encaminhar aí para quem vocês quiserem, vai ficar salva no feed. E também divulga aí a doutora Maria Consentino, divulga o Diálogo Aberto também, que eu quero também mais seguidores aí, e acompanha a nossa programação. Sim. Doutora Maria Consentino, parabéns pelo seu grande trabalho, tá? Quando vier ao Ceará, nos avise, seja bem-vinda, venha dar uma palestra aqui no nosso Ceará, doutora. Sim, e, assim... com certeza. Obrigada, tá? Viu, pelo carinho e qualquer coisa, todas ordens aqui. Vamos botar aí, ó, hashtag Desperte e vamos seguir o Rodrigo, o Diálogo Aberto e a Maria Consentino para expandir essa mensagem para o Brasil inteiro. É isso aí. Boa noite, doutora. Obrigada, boa noite, gente. Seu trabalho importantíssimo, doutora. Obrigada, gente. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite.